pressão da sétima lista para o segundo ano, parte 2. Na questão 4, fala o seguinte: o gráfico ilustra a isoterma de uma certa quantidade de gás que é levado do estado A para o estado C. Determine. Letra A: o volume do gás no estado B. E na letra B, a pressão do gás no estado C. Então, observe que ele nos informou que isso aqui é uma transformação isotérmica, a temperatura vai ser constante. Então, no nossa equação geral dos gases, PVT, Povotó, o que nós podemos fazer com a temperatura? Cortar. Então, nós vamos fazer uma sequência de transformações. Na letra A, ele está mencionando o volume do estado B. Observe que no ponto A, eu tenho a pressão do gás nesse estado e o volume do gás nesse estado. Já no estado B, nós temos a pressão do gás no estado B, não temos o volume do gás no estado B, que é o que ele pediu para nós encontrássemos na primeira situação. Então, para resolver a letra A, eu posso fazer uma evolução desse gás de A para B, onde nossa condição inicial é A, condição final B. Então, vai ficar pressão de B, volume de B, igual a pressão de A, volume de A. Ficaria assim, ó, pressão de B, volume de B, condições finais, pressão de A, volume de A. Certo? Qual é a pressão em B? Pelo gráfico, 4. Volume em B, não temos, é o que nós queremos encontrar. Pressão em A, 8. Volume em A, 4. Eu vou jogar esse 4 para cá dividindo. Para que eu vou então fazer conta? Direto eu já posso cancelar ele com o de cá, concorda? Eu pegar 8 vezes 4 e depois dividir por 4, desnecessariamente. Então, o volume de B é 8 litros. Identificamos quanto vale o volume do gás no ponto B. Na sequência, ele pede a pressão em C. Então, mesma análise que nós fizemos no item A, nós vamos fazer no item B. Só que agora, ao invés de evoluir de A para B, eu vou evoluir ele de A para C, ou posso evoluir ele de B para C, visto que eu já sei quanto é o volume de B. Não sugiro fazer isso, porque eu fiz essa conta. Se por acaso eu errar o item A, consequentemente eu vou errar o B também. Então, qual é mais confiável fazer? No A. Posso até depois usar isso aqui para fazer uma conferência da minha questão, se eu acertei. Que aí eu posso depois mencionar o 2 e ver se vai dar o mesmo resultado. Se não der, tem alguma continha errada no meio do caminho. Então, olha só. Nessa situação, condição inicial vai ser as condições do A, pressão de A 8, volume de A 4. E as condições finais de C, volume de C 16 e a pressão de C é o que ele pediu para que a gente identifique. Então, vai ficar aqui, ó. Pressão de C vezes volume de C, igual a pressão de A vezes volume de A. Pressão de C é a nossa incógnita. O volume de C, 16 litros. Pressão de A, 8. E o volume de A, 4. Então, observe que dá novamente para simplificar, que é nosso principal objetivo, né? Então dá para simplificar o 16 com 8 ou 16 com 4, fica a seu critério. Com 8 direto, se eu dividir os dois por 8, aqui sobra 2 e aqui sobra 1, certo? E aí então sobrou um 2 de cá, ele não vai passar dividindo 4? Pressão de C então é 4 dividido por 2, ou a pressão de C, 2 atms. Esse aqui é o valor da pressão do gás no estado C. Questão 5. Na questão 5,
Fala assim, ó, determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros. Este gás está a uma pressão de 2 atm e a temperatura de 100 kelvins. Dado R, que é a constante universal dos gases, 0,082 atm por litro mol Kelvin. Então, o que ele pediu para nós calcularmos? O N, que é o número de mols. Ele deu o volume, que é 90 litros, a pressão que ele ocupa, que é 2 atm, temperatura do gás 100 Kelvin e deu a constante universal dos gases, que é de 0,082 atm litro mol Kelvin. Observe que na constante está relacionando a pressão em atm e o volume é em litro. Então não tem que preocupar com unidade de medida, porque vai tudo cancelar. Para calcular o número de mols, nós temos que usar a equação de Caplan-Tron. O que ela fala? Que PV igual a nRT. Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Então é só substituir. A pressão é 2, o volume 90, o N, que ele pediu para que nós calculemos, o R 0,082 vezes 100, que é a temperatura. 2 vezes 90, 180. 0,082 vezes 100 anda duas casas com a vírgula para a direita, fica 8,2 vezes N. Se quiser inverter os dois termos ou já fazer direto, N igual a 180 dividido por 8,2. Nosso N então vai dar aproximadamente 21,9 mols. Ou, quem quiser aproximar ainda mais, 22 mols. E assim nós finalizamos a correção da segunda lista.